Boa noite, Michele. Boa noite, Douglas. Bem-vindo. Esse é o canal Desbravando as Escrituras, que tem um compromisso de levar a palavra de Deus de uma forma simples e clara até você. Então, você que está nos acompanhando, seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, assine o sino de notificação e compartilhe essa mensagem para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Tá ótimo? Venha comigo, então, abra a sua Bíblia, que é a palavra de Deus. Hoje nós vamos abrir aqui no livro de Apocalipse, capítulo 11. É um capítulo que está na seção entre a sexta e a sétima trombeta e que vem mostrando um dos grandes acontecimentos ocorridos dentro da história que irá se repetir futuramente e que nós precisamos entender com um pouco de atenção esse capítulo. Você faz bem você entender, tá bom? Então vamos comigo para o texto sagrado e vamos ler aqui o capítulo 11 a partir do versículo 1, tá bom? Abriu a sua Bíblia aí? Pegue a Bíblia, é importante você conferir o texto sagrado. Por que é importante você aprender um pouco mais sobre a Bíblia, sobre a vontade de Deus para a sua vida? Através desse texto, dessa mensagem de hoje, você vai entender que o que está nas tuas mãos, que é a palavra de Deus, nas minhas mãos e na sua também, é um milagre que foi preservado e você vai ver que houve uma batalha para que a Bíblia pudesse chegar até você e eu também, tá bom? Pega aí, então, livro de Apocalipse, capítulo 11, vamos ler a partir do versículo 1. Diz o seguinte: Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te em médio o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram, mas deixe de parte o átrio exterior do santuário, e não os mestres, porque foi ele dado aos gentios, e este por 42 meses calcarão os pés da cidade santa. Essa é a primeira parte desse capítulo. Nós vamos dividir ele em algumas sessões para que a gente possa tentar alcançar o máximo aqui, tá bom? Então, muito bem. Aqui é algo interessante, o mesmo que aconteceu no capítulo anterior, que é o capítulo 10, o apóstolo tem a oportunidade de agora participar de uma forma atuante, não só ouvindo, mas participando do processo da revelação. A ele foi dado um caniço e foi dada a ordem para que ele medisse o santuário de Deus, mas deixasse de lado o pátio exterior, porque ele foi dado aos gentios e esses pisarão o pátio por um período aí de 42 meses, certo? Muito bem, você precisa entender que muita gente, quando começa a ler esse capítulo, acredita que o apóstolo recebeu a missão de poder medir o santuário de Jerusalém. Mas lembrando para você que quando o apóstolo João recebe esta revelação, ele já está no ano 96 da nossa era. Ou seja, Francisco, nesse momento aqui, o santuário já foi destruído fazia mais ou menos 26 anos. Então, aqui não se fala do santuário terrestre, com certeza está falando aqui do santuário celestial. Mas por que foi dito ao apóstolo para que ele não medisse o átrio exterior, porque ele foi dado aos gentios para pisar? Muito bem, se você for ver nas profecias como estamos conversando aqui, você vai perceber que o átrio exterior dos gentios aqui representa a terra. Lembra que o átrio ali, o pátio, é o lugar onde fazia o sacrifício, e Jesus Cristo foi oferecido como sacrifício aqui na terra? Muito bem. O lugar santo e o lugar santíssimo é lá no céu. E aqueles que adoram são eu e você. Você precisa agora entender o link que esse capítulo ele faz com o capítulo anterior. Você lembra que quando o último versículo fala que foi dado a missão de pregar para o apóstolo, aqui no capítulo 10, no versículo 11, dizendo que era necessário que ele ainda profetizasse a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. E agora, essa mensagem tem a ver com o santuário celestial. E uma vez que na Bíblia ele oferece essa palavra, a questão de medir as pessoas, significa o ato do julgamento. Isso você pode acompanhar um pouco mais detalhadamente se você estudar o capítulo 16 do livro de Levítico. Ou seja, aproximando-se o dia da expiação, que é o dia onde todas as pessoas faziam a revisão da sua vida, né? Confessavam os seus pecados, porque estava se aproximando o grande dia da expiação, onde cada um deveria comparecer perante de Deus de forma inocente, sem ter nenhum pecado, para que não fosse consumido pela glória de Deus. Nesse momento, as pessoas que foram comissionadas, portanto, agora ela tem essa mensagem que leva a todas as pessoas, dizendo que o juízo de Deus se aproxima e que cada um de nós devemos ser adoradores fiéis, né? Adoradores em espírito e em verdade, que de fato obedeça a palavra de Deus.
Tá bom? Lembrando também que essa questão de medir, você pode trabalhar usando o Antigo Testamento como referência. E aí você lembra lá no livro de Zacarias, né? É, você vai perceber que ele também foi dado a ordem, Ezequiel, capítulo 40, do versículo 5 ao versículo 9. Você vai perceber ali que o profeta Ezequiel também foi dado uma vara de medir. Ele participava ali de uma visão profética, onde ele via alguém medindo o santuário de Deus, onde significava que era a restauração do santuário. Tá bom? Aqui, esse povo que participa, quando João está medindo ali o santuário, ele representa um povo que participa da restauração do santuário celestial através da mensagem que prega. Quem são esses povos? São aqueles que eu disse no programa passado, que sofreram um grande desapontamento no ano de 1844, no dia 22 de outubro. E aí esse povo agora passa então a entender que dentro do cenário profético, eles têm uma missão que é pregar para o mundo que sim existe alguém que está intercedendo por mim e por você, que é Jesus Cristo, tá bem? Vamos continuar lendo o capítulo e aprender um pouco mais? Olha só. Versículo 3 em diante já começa a sessão dizendo o seguinte: as duas testemunhas proféticas. Vamos ler o versículo 3 até o versículo 7 aqui. Até o versículo 7, olha só. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias vestidos de pano de saco. São estas duas oliveiras, os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor de toda a terra. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e o devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhe dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos tantas vezes quantas quiserem. É interessante que quando a Bíblia começa a falar desse trecho aqui, nos traz à memória muitas coisas. Você sabe que a partir do ano do ano 538, quando começa então um período profético ali, onde a igreja sofre uma perseguição, certo? Essa perseguição é um período de supremacia da religião que está coligada com o Estado, ela persegue o povo de Deus, até por volta do ano de 1798, certo? Quando Napoleão Bonaparte, através da Revolução Francesa, acaba com o poderio de perseguição da igreja, que ela está afligindo ao povo de Deus. Mas e esse período aqui, por que essas duas testemunhas estão vestidas de pano de saco? E aí você já viu que essas duas testemunhas, elas são dois candeeiros, né? São os dois ramos de oliveira. São os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor na terra. Muito bem, você lembra que o salmista Davi, lá no Salmo 119, versículo 105, ele fala que lâmpada para os meus pés é as tuas palavras e luz para os meus caminhos, mostrando que a palavra de Deus ela tem a função de clarear a vida de cada uma, as decisões que tomamos, como ela participa dessa questão de influenciar a nossa vida, as nossas decisões para a melhor decisão. Por que a Bíblia aqui é retratada como está vestida em pano de saco? Você sabe por quê? Porque no período em que a igreja ela se alia ao Estado, certo? Ela começa agora a não mais sofrer perseguição do Estado, mas ela acaba perseguindo pessoas que não estão ao lado dela. E um povo que se destaca durante esse período são os valdenses lá nos Alpes franceses. Você lembra disso? Pode pesquisar. Os valdenses eram as pessoas muito simples, que se vestiam de uma forma precária. Uma das roupas principais dele era, de fato, pano de saco. E era uma pessoa tão simples que as pessoas não davam tanta importância para a aparência deles. Mas o conteúdo que eles tinham para oferecer para as famílias que eles se apresentavam eram conteúdos eternos. Os valdenses treinavam e capacitavam os seus filhos para que eles pudessem ter porções grandes da Bíblia de cor. Ou seja, era possível você encontrar um valdense que tivesse de cor o Novo Testamento, ou o Antigo Testamento, ou, no mínimo, os 4 evangelhos. Eram pessoas simples, mas que viviam pela mensagem, pela palavra de Deus e que davam a vida pela palavra de Deus. A perseguição foi abreviada com a reforma protestante que surgiu no ano de 1517. Lembra quando Lutero inicia aquele movimento de colocar a Bíblia em linguagem comum, acessível a todas as pessoas?
Muito bem. Aí a perseguição deixa de ser muito feroz, mas ainda continua sendo, mas ainda assim a Bíblia continua dando testemunho de forma simples e singela até o ano de 1804, quando surge a primeira Sociedade Bíblica Britânica, no ano de 1804. Vamos continuar aprendendo um pouco mais? E aqui você vê, a partir do versículo 5, falando que se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo de sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhe dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizares. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-la em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelo tantas vezes quanto quiser. Talvez vocês devem estar se perguntando, né, mas por que as duas testemunhas mártires? Talvez você não saiba. Mas tudo na Bíblia é intencional. Tudo que acontece na Bíblia é de forma intencional. O que acontece aqui, falando das duas testemunhas, aqui dentro do sistema jurídico judaico, para que uma acusação ou uma absolvição pudesse ser válida, tinha que ser no mínimo duas testemunhas. Você lembra? Isso está escrito lá no livro de Deuteronômio, capítulo 19, versículo 15. E o próprio Cristo, ele usou esse argumento lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 17. Não é isso? O testemunho só era válido de duas pessoas. Aqui está falando as duas testemunhas que representam o Antigo e o Novo Testamento. Por que são duas pessoas? Porque essas duas pessoas estão dando um testemunho do que Cristo fez por mim e por você. Quando eu e você analisamos o texto sagrado, são a palavra de Deus que irá nos absolver do juízo final. Você entende por que ninguém será considerado culpado ou inocente diante de Deus, porque a palavra dele está acessível a todas as pessoas. Você entendeu? No momento estamos agora ouvindo o querer de Deus para mim e para a sua vida. Por isso que é importante aprendermos o texto sagrado. Mas aqui está falando que essas duas testemunhas, ela tem autoridade para fechar o céu. E aí você lembra que um dia Elias orou, é isso lá, e não choveu em Israel por 3 anos. Lembra disso? E aqui está falando que tem autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizar. Meu amigo, quando você e eu abrimos a palavra de Deus de forma humilde, buscamos entender o que Deus quer para mim e para a sua vida, chuvas de bênção é derramado sobre nossas vidas. A palavra de Deus é uma fonte de bênção eterna. Mas quando eu e você rejeitamos aprender, nós estamos fechando o céu. Nós estamos fechando as promessas de Deus para a nossa vida. Por isso, que essas duas testemunhas, olha só o que acontece com elas. E aí nós vamos abordar um pouco mais. Vamos ler agora a partir do versículo 8? Olha só o que é interessante. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e os vencerá e matará. Você entende que agora, eu quero dizer para você que profeticamente, quando se fala besta, significa um poder político, tá bom? Não é um animal, não. Representa aqui uma nação ou um poder que está guerreando contra o povo de Deus. E ainda hoje você consegue entender que algumas nações têm símbolos de animal, não é isso? Se eu falar para você qual é a nação que é representada por uma águia de cabeça branca, você sabe qual é? Não sabe? É os Estados Unidos. Se eu falar para você qual é a nação que é representada pelo urso, aí você vai lembrar qual é? A Rússia. Se eu falar para você qual nação representa um dragão, você lembra qual é? A China. Então, assim, ainda hoje, algumas nações são representadas por animais. E você sabe qual é o animal que representa o Brasil? Qual? Bicho preguiça? Não é o bicho preguiça, não. Não, o Brasil não é assim, não. Qual? Tamanduá bandeira? Não. Pode até ser que seja, mas o Brasil é mais conhecido pelo canarinho, não é isso? Devido a seleção brasileira lá de futebol, não é isso? A seleção canarinho representa um pouco mais. Mas aqui está dizendo que essa besta, né, ou esse poder, ou essa nação, surgia da onde? Do abismo, e pelejaria contra essas duas testemunhas, venceria elas e acabaria matando elas. Muito bem, olha só, essa nação, nós vamos saber agora quem é essa nação, mas vamos continuar lendo um pouco mais. Versículo 8. O seu cadáver ficará
estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por um período de quê? 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam o quê? Sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizam festas enviando presente uns para os outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra, mas depois sobre a terra. Vamos ler até o 11, depois a gente comenta um pouco mais. Olha só que interessante, meu amigo. Esse poder que ia lutar contra essas duas testemunhas, ela ia surgir do abismo. Então você vai perceber que na Bíblia, em Apocalipse, existe 4 bestas que aparecem. Capítulo 11, a besta que surge do abismo, é isso? Capítulo 13, a besta que surge da terra. A besta que surge do mar, ainda no capítulo 13, e no capítulo 17 também tem uma besta. Mas aqui, se você for ver, no capítulo 11, a Bíblia não especifica as características dessa besta, apenas fala que ela surge do abismo. E você sabe que quando surge do abismo, ela se refere às próprias ações satânicas de Satanás. Ou seja, Satanás está usando aqui agora uma nação para que pudesse lutar contra a palavra de Deus. A maioria dos teólogos, eu também acredito assim, que essa profecia se cumpriu na França, quando ela, através dos movimentos que conduziram à Revolução Francesa, dentro não só de forma da nação, mas o próprio Congresso assinou uma lei que estava condenando os cultos, estava condenando o texto sagrado, e ali, por um período de 3 anos e meio, 3 dias e meio, lembrando que cada dia na Bíblia, na questão profética, representa um ano, que fala 3 dias e meio, ou seja, durante 3 anos e meio, foi mantido diante do Congresso, ou seja, do Senado lá, foi aprovado uma lei que estava condenando a Bíblia, que estava condenando o culto, e durante esse período, que foi conhecido como o período do terror, dentro da Revolução Francesa, tá bom? Lembrando que a Revolução Francesa durou 10 anos, mas houve um período que foi um período mais terrível, onde os dois partidos lutavam e os jacobinos receberam, então, tiveram autoridade ali de governar um período, e esse foi o período do terror, onde eles não só mataram políticos, tá? Políticos, se você for aprender mais sobre a Revolução Francesa na questão de escola, você vai ver que eles vão falar muito lindo, né? Pincelar ali os acontecimentos que foram favoráveis na questão de romantismo e tudo mais, mas se você for ver, realmente foi algo terrível. Mas por que conduziu essa Revolução Francesa? Por que chegou nisso? E agora eu quero falar um pouco mais próximo ao seu coração, e eu faço apelo para que você assista de novo esse mesmo vídeo que vai estar no canal aí Desbravando as Escrituras. Preste atenção. Quando você é convidado por Deus a se entregar a sua vida a Ele e viver de acordo com o que está escrito aqui, quando eu e você rejeitamos viver de acordo com a palavra de Deus, nós vamos dar péssimo testemunho da palavra dele. Por que eu estou falando isso? Porque durante um bom tempo, a religião predominante na Europa, a partir do ano de 538, teve a oportunidade de poder dar um testemunho claro a respeito da palavra de Deus. Mas quando surge a Reforma Protestante, que tem como objetivo trazer a Bíblia na linguagem comum do povo, essa religião se opõe para que a Bíblia seja entregue a todas as pessoas, falando que as pessoas não têm capacidade de ler a Bíblia e entender. E ela faz de tudo para que as pessoas rejeitem esse texto sagrado. E o que acontece então? E aí você sabe que começa um dos maiores tragédias do cristianismo. O que é? Surge então a perseguição religiosa, surge então a Inquisição. Você vai entender, essa Inquisição faz com que na própria França surja um dos grandes massacres que você pode estudar num livro chamado A Noite de São Bartolomeu, onde várias pessoas foram assassinadas, várias pessoas foram mortas ali. E para você ter ideia, estima-se que mais de 70 mil pessoas foram mortas. Mais de 70 mil pessoas foram mortas. Para você ter ideia, além de crianças, velhos, jovens, adultos, rico, pobre, fazia parte da monarquia ou não, foram assassinados. Por que eles foram assassinados? Porque eles viviam de acordo com a palavra de Deus. O mundo começou a observar algo interessante. Como é que eles falam que a Bíblia, Deus é amor, que nós devemos respeitar cada um? Por que eles matam em nome de Deus? Por que eles fazem um exército para que eles façam as famosas cruzadas
para conquistar outro território, guerrear, se Deus é amor. Para você ter ideia, os absurdos que acontecia, até mesmo as grandes descobertas da ciência era autenticada, ou seja, validada pela religião ou não. E aí você lembra quando um dos grandes cientistas que existiu, né, criou o que nós chamamos hoje a luneta, quem sabe a parte primária do telescópio hoje, né? Ele descobriu que a Terra era redonda. Até então, as pessoas ensinavam nas escolas e nas faculdades que a Terra era plana. Mas ele, através de experimentos científicos, comprovou que a Terra é redonda. E quando ele diz isso, ele foi obrigado a retratar-se diante de uma comunidade de cientistas. Ou seja, e as pessoas começaram a observar isso. As mulheres, para você ter ideia, eram levadas em praças públicas, pegavam uma pena, passava na barriga ou no pé dela, se ela contraísse a barriga ou desse risada, era considerada como bruxa e era queimada na fogueira. E isso tudo tinha autorização da igreja. Então as pessoas começaram a falar que a igreja, então, não era importante para a vida delas porque ela apenas matava e oprimia as pessoas. E aí eu quero dizer para você, esse mesmo espírito que incentivou as pessoas a perseguir em nome da igreja foi o mesmo espírito que, em nome da democracia, leva a França a agora rejeitar qualquer tipo de religião, qualquer tipo de culto, faz com que seja assinada uma lei, que as Bíblias sejam levadas à praça pública e queimadas. Olha só o que acontece. Nesse momento, as igrejas são destruídas, depredadas, as pessoas são proibidas de fazer o culto a Deus, e na grande igreja da França, que é a famosa de todas, né, que pegou fogo esses dias aí, lá foi levada uma mulher, e lá foi apresentada essa mulher como sendo a deusa da razão. O calendário foi mudado, ou seja, a semana de 7 dias passa agora a ter 10 dias. Para você ter ideia, de acordo com a Bíblia, você trabalha 6 dias durante o sétimo dia, esse sétimo dia você vive para consagrar a sua vida, para culto, para adoração, louvor a Deus. Você entende? Na França, durante esse período foi adotado uma semana de 10 dias. E o que acontecia? Você trabalhava 9 dias, quando chegava no 10º dia, sabe o que acontecia? Acontecia orgias, acontecia celebração à pátria, mas o culto a Deus foi abolido. Se alguém fosse pegado lendo a Bíblia ou adorando a Deus, eles eram assassinados friamente em praça pública. E aí qual foi, então, a decisão da França? Que a Bíblia já não mais era um livro válido. E eu quero dizer para você que esse mesmo sentimento que causou a Revolução Francesa é o mesmo sentimento que ainda atua hoje. Você quer ver como? Quando você, que é cristão, presta bem atenção agora que eu vou falar firme. Quando você que é cristão, não vive de acordo com a palavra de Deus, você está dando testemunho contrário ao texto sagrado, você está trazendo escândalo à causa de Deus. É por isso que eu e você devemos orar a Deus e ver de acordo com a palavra de Deus. Você quer ver como? Tudo o que a religião da época fez foi levar descrédito para as pessoas a respeito do texto sagrado. E hoje as religiões estão se preocupando de fato em viver de acordo com assim diz o Senhor? Ou não? Nós precisamos, como povo de Deus, estar revendo a nossa atitude diante das pessoas. Quando eu começo a vender feijão, dizendo que feijão cura, que não está de acordo com a palavra de Deus, que a Bíblia diz que o que eu recebi de graça eu devo dar. Quando eu começo a vender feijão, eu estou trazendo descrédito à palavra de Deus. Quando eu começo a vender travesseiro, vender vassoura, vender caneta, vender aquilo, ou quando eu começo a fazer o reboliço em nome da Bíblia, que não está de acordo com a palavra de Deus, eu trago descrédito. E isso é oposição contra Deus, é você levantar a mão contra Deus. E isso traz descrédito à causa de Deus. Entendeu? A França, então, ela mata essas duas testemunhas, e você sabe que quando uma pessoa morre, uma forma de respeito, de carinho, o que você faz? É fazer um bom funeral, não é verdade? Fazer um culto com respeito e tudo mais. Mas aqui fala que os cadáveres dessas duas testemunhas ficaram onde? Ficaram na praças, não é isso? Ficaram na praças ali por 3 dias e meio. Durante esse período, as pessoas festejavam e faziam tudo. Por que aqui fala que a França não permitiu sepultar? Porque a França não teve respeito ao texto sagrado. E por que aqui fala que, olha só, aqui no versículo 8,
e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Você que entende um pouco da Bíblia, ou que já ouviu falar, você sabe que Jesus não foi crucificado nem em Sodoma e nem no Egito. Onde foi que Jesus foi crucificado? Aonde? Exatamente, em Jerusalém. Exatamente, em Jerusalém. Mas por que aqui fala que onde o seu Senhor foi crucificado? Porque quando Jesus Cristo fala que o que você faz a um desses pequenos, você faz a ele mesmo? Exatamente. Quando os franceses assassinaram ali os valdenses, quando assassinaram os luteranos, quando assassinaram João Hus, entre outros, John Calvino, quando mataram essas pessoas que estavam em nome de Deus pregando, eles estavam assassinando o próprio Cristo. E por que eu falo do Egito aqui? Porque você lembra que lá em Êxodo, capítulo 5, quando Moisés estava pedindo permissão para que Faraó liberte o povo de Deus, Faraó fala assim, eu não conheço a Deus, nem tampouco deixarei Israel ir. Não é isso? Ou seja, de uma forma ateísta, ele não crê em Deus. E esse foi o mesmo sentimento que levou ao ápice da Revolução Francesa através dos iluminares ali, iluminismo, né? Lembra disso? A maioria das pessoas eram ateias, né? A Revolução Francesa matou muita gente, não só que era cristã, políticos, até o próprio rei foi julgado, né? E condenado, dizendo que ele era culpado de traição e foi assassinado ali. Mas lembrando que, e aí um pouco aqui de história, né? Você lembra que para que chegar ao ápice da Revolução Francesa, as pessoas estavam sofrendo por grandes taxas de impostos, né? As pessoas eram obrigadas a pagar grande quantia de impostos. Pouquíssimas pessoas tinham muita coisa, mas muita coisa mesmo, e a maioria da população não tinha nada, a maioria mesmo. A França tinha envolvido assim, em várias guerras e perdido e o custo era alto. O lema, presta bem atenção agora no que eu vou falar para você. Você sabe qual era o lema da Revolução Francesa? Era só 3 tópicos, é muito bonito esse lema. Liberdade, fraternidade e igualdade. São os 3 tópicos bem interessantes. Mas você olha assim e fala assim, nossa, mas que lindo isso, né, Marcos? Isso não é verdade? Mas eu quero dizer para você que o conceito de liberdade muda. Se eu perguntar para você que é jovem o que é liberdade, você vai me descrever uma forma. Se eu perguntar para uma pessoa mais madura o que é liberdade, ela vai descrever diferente de você. Se eu perguntar para um preso o que é liberdade para ele vai falar de outra forma. Você sabe o que significa liberdade aqui? Presta bem atenção no que eu vou falar, para que você possa entender que a história está se repetindo e vai se repetir. Liberdade aqui, um dos grandes filósofos da época lá estava dizendo que para o homem ser livre, tinha que abolir 4 coisas. Olha só, tinha que abolir o casamento para ele ser livre. Ainda hoje, essa teoria de piada a respeito do casamento procede, não é isso? Você vê que, por exemplo, quando a pessoa vai casar, a pessoa brincando com ela fala assim, vai ser presa. Ou aquela grande expressão, né, game over, ou seja, fim de jogo, né, acabou para você. Por quê? Porque está trazendo descrédito ao casamento. E o casamento é uma bênção de Deus. Então, para ser livre, ele tinha que destruir o casamento, né, essa teoria de casamento, a família, a igreja e o trabalho. Olha só que interessante. Destruir o casamento, a igreja, a família e o trabalho. Você entendeu? Você entendeu por que tem hoje vários políticos que estão trabalhando nessa questão de casamento? Existem leis, você não sabe, que existem leis que estão para ser aprovadas, né, que estão fazendo um oba-oba aí para ser aprovado, para que você possa casar com quantas mulheres você quiser. Ou que uma mulher possa casar com quantos homens ela quiser. Ou também para que um homem possa casar com uma jovem com grande diferença de idade, que hoje é considerado como poligamia, ou quando alguém casa com alguém muito novo, como é o nome, Edilson? Tá pensando aí, né? Exatamente. Muito bem, tu vai pensando aí que não fala, tá? Preciso falar aqui. Quando a pessoa casa com uma pessoa que diferente de idade, muito grande, né? Que fala que você está casando com alguém que é novo, de baixa idade, você ainda é um crime, né? Pedofilia, não é isso?
Pedofilia. Obrigado, Adilson. Você falou para mim aí através do pensamento, não é isso? Tá certo. Muito bem, obrigado. Exatamente. Pedofilia. Obrigado também, professora Cida. Exatamente. Hoje, pedofilia é crime. Mas existe um processo que está rolando aí, né, uma lei para ser aprovada para que pedofilia não deixe de, passa não mais ser visto como um crime. Outra coisa também é o conceito de família. Família também já está sendo mudado. Você vê que esse reflexo que levou à Revolução Francesa ainda está presente hoje, tentando destruir. A questão da Bíblia também. Muitas pessoas hoje, ainda hoje, olha para a pessoa que é cristão com um olhar de julgamento e desprezo. Por quê? Porque acha que porque a pessoa é cristã, a pessoa não tem conhecimento, é inocente ou tem a mente fraca. Na verdade, meu amigo, eu quero dizer para você que para você ser cristão, você tem que ser forte. Porque você luta tudo contra isso. E aí você tem a grande herança da Revolução Francesa, não é isso? Eu quero dizer para você que a Revolução Francesa teve coisas importantes para mim e para você, mas também teve muitas coisas que devem ser observadas. Não é porque ela teve os pontos positivos que eu não devo olhar para os pontos negativos, não é isso? Depois da Revolução Francesa, surgiu várias coisas, né? O marxismo, surgiu o calvinismo, e aí surgiu todos os ismos, né? A democracia também, o direito de voto passa a ser mais enfático a partir da Revolução Francesa, porque antes o voto só era da monarquia e da burguesia, né? Pessoas pobres lá, da categoria mais baixa, não podiam votar. Outra questão também, o sindicato passa a existir, e a partir da Revolução Francesa, todas as outras revoluções passam a ter como base o exemplo aí da Revolução Francesa. E agora eu quero dizer para você o seguinte, para algumas pessoas, quando o mundo estiver vivendo em mau caos, melhor é. Você entende então por que hoje você vê muita revolução, muita passeata, muito aquilo? Porque para alguns isso é vantajoso. Porque isso cria anarquia. E anarquia, você sabe que tem o mesmo procedimento isso. Quando estava sendo votado algumas decisões importantes lá na França, o rei, então, com as pessoas que estavam no partido dele, estava tentando ali trazer uma melhor solução. Os jacobinos, né, que era outra ala, disse o seguinte: nós só vamos parar a nossa manifestação quando nós matar o último rei enforcado na tripa do último papa. Ou seja, eles não queriam conversa, queria revolução mesmo. Tem seus pontos positivos, tem seus pontos negativos? As pessoas vão falar que sim, e eu não quero entrar nesse mérito, porque eu quero trabalhar no texto bíblico para que você possa entender. Ou você, meu amigo, gaste tempo hoje aprendendo a vontade de Deus para a sua vida, ou você vai fazer parte das grandes pessoas que vão perseguir o texto sagrado e as pessoas que observam a palavra de Deus. É fácil você ouvir, você vai, por exemplo, hoje, as pessoas tendo receio e preconceito na igreja. Por quê? Porque são muitas teorias que são plantadas. Mas eu e você precisamos viver de acordo com assim diz o Senhor. Mas algo interessante acontece, porque aqui, a partir do versículo 11, diz algo interessante, olha só. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre seus pés, e aqueles que o viram sobreveio grande medo, e as 2 testemunhas ouviram grande voz vindo do céu, dizendo: subir para aqui, e subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos os contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que os outros ficaram sobremodo aterrorizados e deram glória ao Deus do céu. Mas depois de 3 dias e meio, ou seja, lembrando para você que dias em profecia representa anos, ou seja, depois de 3 anos e meio, a Constituição da França reconheceu que é impossível ter um Estado organizado, pacífico, sem a palavra de Deus. Eles revogaram a lei, aboliram a lei e criaram a lei autorizando cultos. Autorizaram, então, agora que as pessoas pudessem ler a Bíblia de forma livremente. É triste quando você vê que esse mesmo sentimento hoje ainda está presente na vida de algumas religiões que faz de tudo para que seu povo, para que suas ovelhas não leiam a palavra de Deus. Sabe? É triste isso. Se você não ficar atento no que aconteceu na história, você está sujeito a cometer os mesmos erros. Portanto, eu e você devemos ler a Bíblia com carinho e ver o agir de Deus durante a história da humanidade. Mas por que depois de 3 dias e meio um espírito entrou nessas 2 testemunhas e elas subiram ao céu? Você sabe por quê? Porque até Cristo voltar, a palavra de Deus vai estar acessível para mim e para você.
Depois da Revolução Francesa, olha só que interessante, né? Eles estavam lutando por direito de igualdade, fraternidade e tudo mais. Depois do final da Revolução Francesa, onde eles queriam um governo democrático, sabe quem é que surge na história? Na França? Quem? Napoleão Bonaparte. E aí, Napoleão Bonaparte era um publicano? General. E ele fez também grandes coisas boas, mas também fez grandes coisas terríveis, né? Dentro do que Napoleão fez, indo contra os ideais aí da Revolução Francesa que mataram tanta gente, ele criou então aí o seu império, né? O imperador Napoleão, ele entra dentro ali do Vaticano, prende o Papa Pio VI, leva para o exílio através do seu general Berthier, né? Ele morre no exílio. Depois disso aí, desse conflito todo que passa no ano de 1804, surge a primeira sociedade bíblica na Inglaterra. E aí começa a produzir a Bíblia. No ano de 1816, outra sociedade bíblica surge, que é a americana. Cerca de 15 idiomas a Bíblia era produzida. Quando Deus ressuscita essas duas testemunhas, Deus ressuscita na terra movimentos que começam a produzir a palavra de Deus de uma forma onde que as pessoas começam a ter mais acesso. E para você ter agora uma notícia boa, você sabe que a maior sociedade bíblica do mundo se encontra no Brasil? A maior sociedade bíblica, ou seja, a maior produtora de Bíblia do mundo se encontra no Brasil. Foi fundada aqui no Brasil no ano de 1848. E se você for analisar, por exemplo, o contexto histórico brasileiro, quando Deus levanta essa sociedade aqui no Brasil, não foi um contexto muito fácil. Mas o que eu quero dizer para você essas duas testemunhas não estão mais mortas, que foram a palavra de Deus, que foram mantidas num período escuro, mas agora está acessível a mim e a você. Você foi chamado por Deus para viver de acordo com a palavra de Deus. Você foi chamado para ser o homem da Bíblia ou a mulher da Bíblia. Então fale para as pessoas do que Deus tem feito para você. Tá bom? Você foi chamado por Deus para fazer parte desse povo que fala e que vive essa mensagem e que a todo custo você irá defender o casamento de forma correta, você irá defender a igreja de forma correta, a família de Deus de forma correta e você vai zelar pelo seu trabalho. Um dos grandes movimentos que surgiu da Revolução Francesa foi o marxismo. De acordo com o cristianismo, nós cremos que Deus é o criador de todas as coisas e quando Deus criou tudo, eis que era muito bom. Segundo o marxismo, a matéria é autocriadora, ela própria está sempre se autoprodutiva, ela é autoprodutiva, está sempre se reproduzindo. De acordo conosco, com o cristianismo, quando o pecado entrou no mundo, o pecado mancha a criação de Deus. Portanto, segundo o marxismo, o mal é causado então pelo surgimento da burguesia e da propriedade privada. Você entende? Portanto, eles querem tirar esse direito da propriedade privada, ou seja, algo que é particular. Eles acham que isso é uma forma de você se sobrepor. Agora foi, né? Sobressair, se sobrepor sobre outra pessoa. Tá bom? E restauração. Com a Bíblia, nós cremos que todas as coisas serão restauradas quando Jesus Cristo vier. Portanto, é o famoso plano da redenção. A segunda volta de Cristo vai restaurar todas as coisas. Segundo o marxismo, a redenção só virá através da revolução, através onde haverá ali a restauração do comunismo primitivo. Você entende a diferença de idealismo? Você entende que Deus te chamou para que a maior forma que você pode se manifestar, o cristão sincero, se manifestar é através do voto. Então, meu amigo, presta atenção nas pessoas que você está escolhendo para colocar ali. Algumas pessoas nem votam, né? Mas eu quero dizer para você que a Revolução Francesa teve sim algo importante para a população mundial, mas também teve muitas coisas que precisam ser prestadas atenção para ser restauradas. O capítulo 11 de Apocalipse deixou claro para mim e para você que a Bíblia ela deve ser a base para que eu e você devemos viver. Onde fala que os maiores presentes foi dado por Deus. Casamento, família, igreja, nós devemos zelar e proteger por isso. O nosso testemunho pessoal é uma forma de validar
não porque precisa de nossa validação, mas de atestar para o mundo a importância do cristianismo. Você entendeu que você que é chamado por Deus para liderar uma igreja ou liderar a sua família, você precisa mostrar para os seus filhos que a palavra de Deus é o bem maior que deve ser zelado. São elas que dão testemunho da nossa ação. São através dela, de acordo com a palavra de Deus, que eu e você seremos absolvidos ou condenados no juízo final. Tá bom? Muito bem, meu amigo. Eu quero convidar você a fechar seus olhos e vamos orar. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, aprendemos, Senhor, que nessa noite, através do texto sagrado, que o Senhor convidou a cada um de nós para viver de acordo com a palavra sua. Por favor, Senhor, nos dê força para deixar, Senhor, os nossos atos pecaminosos e viver o que o Senhor espera para cada um de nós, porque entendemos que o Senhor nos dá força para seguir a Tua vontade. Por favor, Pai, nos dê força para entregarmos a nossa vida em Tuas mãos. Se há pessoas ainda, Pai, que não entregaram a vida delas através do batismo, que essas pessoas possam tomar uma decisão ao Teu lado e se entregar antes que seja tarde demais. Entendemos, Senhor, que a tendência do mundo, a questão de política e religião, cada um tem seu papel a desempenhar. Portanto, nos dê maturidade para permanecer do lado certo, que é o lado de Cristo. Abençoe o Teu servo, a Tua serva, que tão gentilmente tem nos acompanhado, através dessa transmissão, que o Senhor abençoe o lar deles, que cada um deles, Senhor, possa sentir a paz que emana dos altos céus. Abençoe eles, cada um deles, é o que eu te peço por Jesus. Amém. Muito bem. Eu convido você gentilmente a se inscrever no nosso canal, assinar o sininho de notificação para que você possa receber os vídeos quando for lançado aqui no canal e a compartilhar essa mensagem. Muito obrigado a você que tão gentilmente tem acompanhado esse programa. Que Deus abençoe você e sua família. Nos veremos no próximo domingo. A você, o nosso muito obrigado. Um forte abraço. Fica com Deus.